E aí galera, tudo bem com você? É um prazer imenso estar aqui em mais uma videoaula. Aqui é o canal Raiz da Questão. Então você que está a primeira vez aqui, seja bem-vindo. Desde já eu peço para você curtir e deixar um comentário durante o vídeo. O conteúdo de hoje vai ser sobre pirâmides. É um conteúdo que normalmente está ali pelo segundo ano do ensino médio, ok? Mas se você for de outra turma e está assistindo esse vídeo, cara, seja bem-vindo. É um prazer imenso estar aqui contigo. Meu nome é professor César. Estou aqui nessa missão de deixar a matemática um pouco mais bonita para ti. Eu sei que às vezes a gente pensa que matemática é um bicho de sete cabeças, mas eu vim aqui para te mostrar que nem sempre é assim, ok? E aí vamos lá, como propriamente dito, nessas questões de geometria espacial a gente vai precisar muito daquele conteúdo que a gente aprendeu lá no ensino fundamental, que foi geometria plana. Então, as áreas das figuras, o que é um vértice, o que é uma aresta, a gente vai relembrar um pouco durante nossa aula. Então, vamos começar aqui sobre pirâmides, né? Vamos para as características principais das pirâmides. Assim como ela é um sólido geométrico, ela vai possuir vértices, arestas, altura e face. E é isso que eu vou mostrar para vocês aqui dentro dessa pirâmide. Vamos lá. Ó, analisando essa pirâmide que eu desenhei para vocês, o que é que eu vou ter? Esses encontros de segmentos de retas é o que a gente vai chamar de vértice. Então já anota, vértice é o encontro de segmentos de retas. Então, ó, no caso dessa pirâmide aqui, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco vértices. Pronto. Então, nesse caso em especial, eu tenho cinco vértices da minha pirâmide. As arestas em si são os segmentos de retas. Então é como se fossem as retas que vão compor a minha pirâmide. Então já sabe, o que é aresta, professor? São os segmentos de retas que vão compor a minha pirâmide. Então aqui nesse caso eu tenho uma, duas, três, quatro ali atrás, cinco, seis, sete, oito. Tenho oito arestas, ok? Agora aqui uma coisa em especial que eu vou até ter que apagar aqui, mas vamos lá. Professor, o que é a altura de uma pirâmide? Quando é que eu vou reconhecer a altura de uma pirâmide? Olha só, vou desenhar uma pirâmide aqui bem rápido. Pronto. Aqui o vértice dela, os outros vértices. O que vai ser a altura da pirâmide? Preste atenção. A altura da pirâmide é um segmento reto que vai lá do vértice superior até embaixo. Então, uma coisa importante: às vezes as pessoas confundem a altura da pirâmide com o lado da pirâmide. Não é a mesma coisa. A altura da pirâmide sempre vai ser uma reta vertical. Então, nesse caso aí que eu acabei de desenhar para vocês, olha o que, seria a altura da pirâmide. Mais ou menos isso aqui, ó. Isso aqui que eu fiz em vermelho é o que é chamado de altura da pirâmide, ok? As faces, professor. Para lembrar das faces, a gente pode até fazer a planificação dessa pirâmide. Ó. Vamos fazer a planificação dessa pirâmide aqui quadrangular, ok? Ó. Eu vou ter a minha base quadrada e todas as minhas faces são triângulos, ó. Tá vendo? Pronto. Então, isso daí é como se fosse a planificação da minha pirâmide, onde aqui eu vou ter a minha base central, que vai depender de qual pirâmide eu esteja falando, e aí as suas faces. Uma característica importante sobre as pirâmides: todas as suas faces laterais sempre serão triângulos. Então, se for uma pirâmide, todas as faces laterais sempre vão ser triângulos. Continuando, nomenclatura. Gente, a pirâmide ela vai ter o seu nome propriamente dito, só que vai depender da base. Então, por exemplo, se eu tenho a minha pirâmide, a base dela é um quadrado, é pirâmide de base quadrangular. Se a minha pirâmide, a base dela é um triângulo, é pirâmide de base triangular. E aí tem um pentágono, que é a pirâmide de base pentagonal. Então, a quantidade, o nome da minha pirâmide sempre vai depender da quantidade de lados que tiver a minha base, certo? Então, ó, já anota isso daí. Então, por exemplo, se for um quadrado, é quadrangular. Se for um pentágono, é pentagonal, ok? Então, a gente, vamos lá recapitulando, ensinamos o que é vértices, arestas, altura, faces e, por último, a nomenclatura. Isso daqui da parte da nomenclatura é de extrema importância. Por quê? Porque nem sempre na questão vai estar dizendo qual é a pirâmide. Você vai ter que desenhar. Só está dizendo assim, por exemplo, uma pirâmide quadrangular tem aresta igual a 8 centímetros. Então você tem que saber qual que é a base dessa pirâmide, é um quadrado. Tudo bem? Vamos lá continuar. Existe uma característica principal das pirâmides, que é quando elas são chamadas de pirâmide regular. Professor César, o que é uma pirâmide regular? Ok? Preste atenção. A pirâmide ela é regular quando a base dela é um polígono regular. Deixa eu anotar isso daqui, ó. Só deixar aqui, ó. Polígono regular.
Pronto, polígono regular. E o que é um polígono regular, professor César? Vamos lá lembrar lá da nossa geometria plana. Polígono regular é um polígono que tem todos os lados iguais e todos os ângulos internos também iguais. Então, se ele acontecer isso, ele é um polígono regular. E aí, no caso do polígono regular, vão ser nos apresentados duas novas características da minha pirâmide. A primeira é a apótema da base e o segundo é a apótema da pirâmide. Professor César, pelo amor de Deus, está me esculhambando, cara? Não, pera lá, eu sei que o nome pode até parecer estranho, mas é esses os nomes que a gente dá, ok? Apótema da base e apótema da pirâmide. Para saber disso, eu vou tentar fazer para vocês aqui. Primeiro a gente tem que relembrar a respeito da altura. Vamos desenhar aqui a altura juntos? Ó, fazer a altura que já está de vermelho. Vamos lá. Se eu pegar um segmento aqui, ó, peguei a minha altura bem aqui, tá vendo? Ó, pronto, vamos só pintar ela de vermelho para a gente diferenciar ela dos outros. Pronto. Então, quando eu vou fazer a projeção ortogonal, é isso que chama da minha altura, ela vai coincidir no centro da minha base, ok? E aí, o que é que eu vou fazer com vocês agora? Eu vou pegar essa base com o centro dela e vou jogar ela aqui na tela do lado. Olha só como é que vai ficar. Se você prestar atenção, como ela é uma pirâmide quadrangular, a base dela vai ser um quadrado, né? Ó. Então vai ser algo mais ou menos assim, ó. Pronto, perfeitamente. Como o centro está ali pintado, ó, é isso daqui. Então, professor, o que é isso que você acabou de fazer? Gente, o que eu acabei de fazer foi a base da minha pirâmide, ok? Professor, vai ser sempre o quadrado? Não, como eu já falei para você, sempre vai depender da base. Pode ser um triângulo, um quadrado, um pentágono, um hexágono e por aí vai, ok? Vamos lá, continuando. O que é o apótema da base? Gente, o apótema da base é uma reta que sai do centro da figura para qualquer um dos lados. Pronto, só isso. Ó, tem que a apótema da base é isso daqui, ó. Calma aí que eu saio um pouco torto. É isso daqui, ó. Pronto. Isso daqui é a apótema da base. E a gente representa esse apótema com a letra M, ó. Pronto. Então, esse M é o que a gente chama de apótema da base. É essa distância do centro da minha figura para qualquer um dos lados. Professor, pode ser esquerda, direita, para cima, para baixo? Pode, cara. É para qualquer um dos lados, não é para qualquer um dos vértices. Não confundam sobre isso, ok? Então, vamos lá desenhar aqui na minha pirâmide o apótema da base, que é essa distância aqui, ó. Pronto, professor. E por último, gente, o apótema da pirâmide. O apótema da pirâmide, vamos definir o seguinte, ele é a altura das faces laterais. Fica perfeito a gente definindo assim. Então, se eu fosse desenhar na pirâmide, o que é o apótema da pirâmide seria algo mais ou menos assim, ó. Essa distância que vai do vértice até ali o ponto médio, ó. Pronto, é isso daqui. Acho que alguns já perceberam o que é que está formando aí, ok? Mas vamos só escrever aqui é a minha altura, não é? Aqui é o meu M, que é a letra que é usada para representar o apótema da base. E por último, nós temos o apótema da pirâmide, que é a altura das minhas faces laterais, que a gente usa a letra G. Por que G, professor César? Porque em alguns livros também tem o nome de chamar essa apótema da pirâmide de geratriz. É a mesma coisa. Então, se você estiver fazendo um concurso ou outra questão e estiver lá dizendo geratriz, é a mesma coisa que a apótema da pirâmide, ok? Vamos lá. E aí, ó, vou só te mostrar uma coisa. Se a gente olhar direitinho, deixa eu pegar um triângulo retângulo aqui, pronto. Olha o que é formado aqui, meu consagrado. Olha só o que acabou de se formar. Vamos ver o que a gente percebeu. Professor César, eu percebi que a relação entre a altura, a apótema da base e a apótema da pirâmide está formando um triângulo retângulo. Cara, isso aqui é uma delícia. Por quê? O que a gente vai perceber? Que a gente vai criar uma relação entre eles. Qual relação, professor César? Meu consagrado, lá no 8º, 9º ano, você aprendeu o Teorema de Pitágoras. E o que é que dizia o Teorema de Pitágoras? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado, professor. E aí, ó, nessa figura, quem é a tua hipotenusa? É a minha apótema da pirâmide. E aí eu vou criar a seguinte relação que vai ser fundamental para fazer os cálculos, que a apótema da pirâmide ao quadrado é igual à altura ao quadrado mais a apótema da base ao quadrado. Meu irmão, guarde isso daqui a 7 chaves e tranca, porque a gente não pode esquecer disso daqui. Muitas questões eu vou utilizar disso daqui como resolução. Ok, vamos lá. Eu preparei aqui uma sequência de 3 casos principais de apótema da base, ok? Como é que eu posso achar a apótema da base?
Vamos lá. Primeiro caso, professor, é o caso de ser um quadrado. Bem fácil, né? Quando a minha base é um quadrado, a apótema da base vai ser o quê? Ó? Aqui está o centro da figura e aqui a reta, que é a apótema da base. Você já conseguiu identificar? Quando for um quadrado, que todos os lados são iguais, obviamente dito, a apótema da minha base vai ser a metade do lado. Por quê, professor? Presta atenção, pensa no seguinte, o centro da minha figura ela não divide cada um dos lados em duas partes iguais, então se eu for partir do centro do meu quadrado para qualquer um dos lados, eu estou pegando a metade do lado dele. Então nesse caso aqui, ó, a apótema da base é igual ao lado dividido por 2, ok? É a metade do meu lado. Vamos lá, segundo caso, quando eu tiver o caso de ter um triângulo equilátero. Olha só, você lembra que é um triângulo equilátero? O triângulo equilátero é que tem todos os lados iguais, ok? Pronto. Tem aqui um triângulo equilátero, professor César. E aí, ó, a apótema da minha base está bem aqui, ó. Aqui é o centro e a apótema da base é isso daqui, ó. Pronto. Nesse caso, gente, olha só. Nesse caso, o centro da minha figura está se coincidindo com o baricentro da minha figura. E a gente viu lá na geometria plana que o baricentro ele sempre é 1/3 da altura. Então o que a gente vai escrever aqui como m? M é igual a 1/3 da altura, ou somente a altura dividido por 3, ok? Então se a tua base for um triângulo equilátero, divide por 3 a altura do teu triângulo equilátero, que tu vai ter o valor da apótema da base. E por último caso, e não menos importante, é o caso da minha base ser um hexágono. Deixa eu pegar aqui o exemplo de um hexágono, tá bem aqui, ó. Que, perdão, hexágono não, é hexágono, né? Gente, ó, se eu for traçar várias linhas aqui no meu hexágono, o que é que eu vou perceber, professor? Vão se formar vários triângulos retângulos, ó. Aqui, ó, aqui é o meu centro, ok? E aqui, ó, vamos supor que eu faça várias diagonais aqui, ó, daqui para cá e daqui para cá. Você percebe o que foi formado aí? Vários triângulos equiláteros idênticos. E aí, ó, eu vou ter que achar essa reta aqui, ó, que é o apótema da minha base, é o meu M. E aí, o que é que eu percebo? Esse M, ele é a altura desse triângulo, tá vendo? Esse triângulo aqui principal, ele é a altura dele. Como é um triângulo equilátero, como é que a gente aprendeu como é a altura do triângulo equilátero? Ah, professor, eu lembro que a altura de triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. Gente, depois eu posso gravar um vídeo só fazendo a demonstração disso daqui, ok? Mas é uma coisa que a gente já aprendeu no passado já. Então, nesse caso, como M é igual à altura desse triângulo, eu vou ter que M é igual ao lado do meu hexágono, raiz de 3 sobre 2. Pronto. E aí, como não poderia deixar essa aula sem fazer alguns exemplos, vamos lá fazer uns exemplos aqui principais para mostrar para vocês, de fato, na prática, essa questão de descobrir o apótema da base ou a apótema da pirâmide. Vamos lá. Pronto, galerinha, questão já na lousa. E aí, o que é que eu faço com você? Ó, a gente que aprendeu até o momento nessa aula, o que é que eu te recomendo? Pausa esse vídeo agora e tenta resolver essa questão que está na lousa, entendeu? Enquanto aqui eu vou continuar tentando fazer. Vamos lá. Exemplo número 1. Eu estou dando aí a minha pirâmide. Qual é a aresta de base? É igual a 8. A altura da minha pirâmide é igual a 6. Quais são as perguntas que a questão faz? Primeiro, qual é o apótema da base? E segundo, qual é o apótema da pirâmide? Vamos lá descobrir. O mais fácil aí de descobrir até então é o apótema da base. Por quê, professor? Você vai perceber o seguinte, que a sua base é um quadrado, ele é uma pirâmide quadrangular. Então, se a base é um quadrado, a gente acabou de ver que, quando a base é um quadrado, a apótema da base é ao lado dividido por 2. Então, eu vou ter bem aqui, ó, que o meu M é igual a L dividido por 2. Só que quanto é teu L? É 8. E 8 dividido por 2 é igual a 4. Como está em centímetros, 4 centímetros. Show? Vamos lá desenhar isso daqui, ó. Então, eu tenho aqui, ó, essa distância aqui, ó, é igual a 4. Pronto. Agora, o que ele quer descobrir por último é o apótema da pirâmide, que é essa distância aqui, galera, ó. É isso que ele quer descobrir agora. Como já dá para ver, gente, isso daí é um triângulo retângulo, ó. Ok? Onde eu vou ter que descobrir a minha hipotenusa, que é o apótema da minha pirâmide. Então, eu vou ter que g ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 4
ao quadrado, ok? Vamos lá resolver isso daqui. G ao quadrado vai ser 6 ao quadrado, 36, professor. Mais 4 ao quadrado, 16. Quanto é 36 mais 16? 52. Então, vou ter que G ao quadrado é igual a 52. Só que nós não queremos descobrir o valor de G ao quadrado, somente o valor de G, ou seja, somente o apótema da pirâmide. Então, eu vou passar esse ao quadrado para o outro lado. E ele vai passar em forma de quê? Em forma de raiz quadrada. Então, vou ter que G é igual a raiz quadrada de 52. Professor, posso deixar assim? Lógico que pode. Só que visualmente isso é ridículo, meu consagrado. É muito feio. E aí eu percebo o quê? Vamos tentar transformar esse 52 na multiplicação de dois números. Eu vou pegar vamos supor, o primeiro número que tem raiz, que é o 4, certo? 52 dividido por 4 dá 13. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho que isso daqui é igual a raiz quadrada de 4 vezes 13, ok? Só que 4 tem raiz, então tu pode jogar a raiz dele para o lado de fora. Então, eu tenho que, olha só, o valor da apótema da minha pirâmide vai ser 2 raiz de 13. Meu consagrado, isso aqui é visualmente muito mais bonito do que o anterior. Show! Identificou, não esquece de botar os centímetros, né? Já que está em centímetros. Ok? Então pronto, é como eu falei, não tem nada de muito difícil, professor César. Ok? Rapidamente já reconheci o apótema da base e logo em seguida o apótema da pirâmide. Para encerrar a aula de hoje, a área da superfície de uma pirâmide. Gente, a área da superfície de uma pirâmide sempre vai ser, aí eu fiz a área total, mas vai contar de a área da base, ok? Juntamente com a outra área, que é a área lateral. O que é essa área lateral, professor? A área lateral são a área das faces laterais. E aí, gente, isso daqui vai ser a pura geometria plana. Por quê? Primeiro, calcular a área da minha base. Professor, vai depender de qual formato geométrico é a minha base. Pode ser um quadrado, pode ser um triângulo, pode ser um pentágono, ok? Então, calcular a área deles é muito fácil. Por exemplo, um quadrado é base vezes altura, ou somente lado ao quadrado. Se for um triângulo, como é que calcula a área de um triângulo? É base vezes altura dividido por 2, ok? E as faces laterais, ou seja, as áreas laterais, também vai ser necessário. Só que presta atenção. Para as áreas laterais, enquanto a área da base é só uma, a área lateral vão ter várias faces. Então, tu vai calcular a área de uma face só e depois multiplicar pela quantidade. Que vai depender de quê, professor? Vamos escrever o seguinte. Vai depender de um certo N. O que é que vai ser esse N? Vai ser, olha só o que eu vou escrever, a quantidade de lados da base. Então, dependendo da quantidade de lados que vai ter a minha base, vai ser o número que eu vou multiplicar, ok? Por exemplo, vamos lá. Vamos usar esse exemplo aqui que eu trouxe para vocês dessa pirâmide, ok? Você vai ter a área da base, que a área da base, nesse caso, como é que eu vou calcular, professor César? A área da base é um triângulo, então vai ser base vezes a altura dividido por 2. Então vai ser a base vezes a altura dividido por 2, ok? Para calcular as áreas laterais, como sempre no caso de uma pirâmide, sempre vão ser triângulos, então aqui é uma fórmula já feita. Então vou ter que vai ser N, só que nesse caso o triângulo, uma pirâmide triangular, ela tem quantas faces laterais? 3 faces. Então vai ser 3 vezes base vezes a altura dividido por 2. Só que desse caso aqui é a altura da minha face lateral, ok? Então pronto, galera, eu acho que com isso nós podemos encerrar. Desde já peço muito obrigado pela tua atenção e por estar aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, espero que você se inscreva no canal, deixe seu comentário e um like também. É um prazer imenso estar aqui ensinando matemática para vocês e espero que eu tenha ajudado com alguma coisa, ok? Valeu e um forte abraço!